Bem-vindos à série Além do Convencional, a nova iniciativa do Bradesco para explorar o universo dos investimentos alternativos, um segmento com alto potencial de evolução e que apresenta aos investidores novas possibilidades de inovação e de diversificação de recursos. Eu sou Rafael, superintendente de produtos de investimento do Bradesco Global Investment Solutions, e hoje tenho o prazer de dar início a essa jornada ao lado do Adilson Ferrarese, superintendente sênior da Bradesco Asset, que irá nos ajudar a desmistificar um pouco desse mercado tão autêntico. Adilson, seja muito bem-vindo. Obrigado, Rafa. É um prazer estar aqui contigo, iniciando essa nova jornada. E todo o time aqui representado por você, do GIS também. Muito orgulho de estar aqui junto. Legal, Adilson. Obrigado pela presença aqui. Eu queria começar assim, acho que a ideia é a gente tentar, para quem está assistindo aqui, falar um pouco do que são os investimentos alternativos, né? Acho que a primeira dúvida que talvez venha é essa, né? O que eles são e como eles se diferenciam dos investimentos que a gente está mais acostumado a ver, né? Renda fixa, os fundos de ações. Então, como é que você definiria esse produto, assim, de uma maneira clara para o pessoal aqui? Legal. Rafa, de forma bastante simples e prática. Investimentos alternativos são tudo aquilo que foge de investimento tradicional. E acho que vale contextualizar o que seria, né, esse universo de investimento tradicional. Basicamente é renda fixa, ou seja, títulos atrelados ao CDI ou crédito. E renda variável em ações listadas via fundo ou investimento direto em ações do mercado listado. E aqui a gente coloca 2 ou 3 características, eu diria, nesse universo de investimentos tradicionais. A primeira delas é alta liquidez, transparência e uma dependência importante de cenário macroeconômico, né? Então, isso seria o universo de investimentos tradicionais, que é a base de qualquer portfólio, né, de qualquer construção de portfólio de qualquer indivíduo. Quando a gente entra na complementaridade, que é o universo de investimentos alternativos, a gente está falando aqui de 2 ou 3 características super importantes. A primeira delas é um acesso, né, uma avenida que se abre à economia real. Então, são oportunidades que, de fato, a gente está adicionando valor ao investimento tradicional à economia real. E o segundo ponto é um acesso ao mercado privado, né? Eu até brinco que, às vezes, a gente tem uma piscina aqui no mercado tradicional, a gente vai estar acessando uma piscina muito maior. Então, tem várias oportunidades. Quais classes são importantes aqui destacar nesse universo de mercado alternativos? Tem muitas, né? Nós sabemos aqui, tem artes, tem ativos digitais, mas as mais relevantes hoje, para início dessa conversa, seria o universo de Venture Capital e Private Equity. Basicamente, emprestarmos, né, de fato, investirmos em empresas no mercado privado, no seu estágio inicial, que seria via o Venture Capital, tá? No seu estágio que nós chamamos aqui de Seed Capital, capital semente, ou até o investimento pré-IPO. De fato, seria ser sócio de uma empresa e contribuir para a valorização, a extração de valor dessa empresa antes dela se tornar listada. Esse é o universo relevante dentro do investimentos alternativos. O segundo grande bloco seria investimentos em infraestrutura. E aqui, obviamente, investimento importante em rodovias, em ferrovias, em energia. Tem aqui um capital muito importante de todo o desenvolvimento econômico de um país através dessa classe tão relevante. Capital estruturado, que seria a outra adicional, principalmente considerando, né, num cenário onde você tem desafios maiores, né, de conseguirem as empresas capturar empréstimos via o mercado de capitais tradicional. Muitas empresas e muitos gestores do que a gente chama de private debt ou situações especiais conseguem fazer, né, estruturação de empréstimos mais complexas direto para essas empresas e o investidor conseguir capturar valor dentro desse contexto. E por fim, eu diria também o mercado imobiliário de desenvolvimento, né? Então, essas são as grandes classes. Característica importante também aqui, nesse acesso à economia real e o mercado privado. Investimento de longo prazo. Isso é a principal diferença do investimento tradicional. E, além disso, é um ativo ilíquido e com uma transparência menor na informação e não aquela transparência de atualização da cota diária como existe no mercado tradicional. Gosto de frisar, não é mais risco, é um risco diferente, é um motor diferente que se complementa ao investimento tradicional. Quando a gente pensa na cultura do investimento, principalmente no Brasil, a gente está muito acostumado a olhar, por conta de um juros muito alto, né?
a olhar a rentabilidade muito no dia a dia, né? Olhar contra o CDI, olhando todo dia para ver como está a rentabilidade. E aqui acho que é um ponto importante que você destacou. Não dá para a gente ficar olhando no dia a dia, né? Eventualmente, porque, principalmente quando você pensa em empresas de private equity, né? Você tem todo um trabalho para se fazer nessa empresa, né? Então você vai entrar, você vai comprar participação nessa empresa, mas não é simplesmente comprar a participação e sentar esperando os lucros, né? É muito diferente. Aqui o Mão na gestor, massa. né? É mão na massa. É. Ele precisa entrar na empresa, então ele vai precisar fazer investimentos no início, né? Então, não dá para a gente olhar isso no curto prazo, né? A gente tem que olhar isso para o longo prazo, que é uma mudança cultural forte quando a gente pensa no investimento tradicional aqui, principalmente para o Brasil, né? Sim. A gente está olhando muito mais no longo prazo, né? Legal, mas assim, aí pensando para o cliente, para o investidor que não está acostumado, que nunca Tá. viu isso, ou que eventualmente não teve a oportunidade, né, de olhar isso. Como é que você diria para esses investidores que esses ativos funcionam na prática? Por que eles deveriam ter isso aqui dentro da carteira deles, né? Então, por que isso deveria estar compondo o portfólio deles de maneira geral? Legal. Primeiro ponto, super importante, são investimentos de longo prazo. E quando eu falo longo prazo, eles estão por volta da maturação entre 6 e 10 anos, dependendo da classe na qual é investida. A forma mais usual de se entrar nessa classe de investimentos alternativos é via fundos de investimento de gestores especialistas. Você Uhum, pode até fazer o investimento direto no mercado privado, é muito mais complexo. uhum, Então, a gente vai tratar aqui via os investimentos em fundos. Então, investimento de longo prazo. Como eles funcionam? Existe um período que é a chamada de capital inicial, onde é apresentada a tese de investimento, seja de private uhum, equity, venture capital, infraestrutura, crédito. E nesse contexto, dura aproximadamente 1 a 3 anos para o gestor especialista fazer o investimento definido na qual ele se propôs ali dentro do mandato. uhum, Eh, Essa chamada de capital ela pode ser no início, tá? uhum, Ou eventualmente ela pode ficar parqueada num ativo de liquidez até que o gestor encontre essa oportunidade. Mas o mais importante, nossa, o investimento são 3 anos, sim, para ele ter a tranquilidade de encontrar boas opções. Depois de 3 anos, é o período de fato de arregaçar as mangas ali, uhum, que é o período onde o gestor ele vai de fato entrar na empresa, conseguir gerar valor e transformar isso para que lá na frente, se for exemplo de private equity, ele consiga fazer a venda ou eventualmente fazer a abertura do capital num pre-IPO. Então, essas são as características principais e depois mais 2 a 3 anos para um período de uhum, desinvestimento. Então, esse investimento ele tem que ser de fato pensado como complementar e de longo prazo. É dessa forma que funciona. Então, o gestor ele tem que ter aqui a paciência para conseguir alocar nessa classe. Benefícios, tá, Rafa? Acho que o mais importante aqui é diversificação. São ativos extremamente descorrelacionados do mercado uhum, tradicional. Né? E, além disso, ele tem a capacidade também de adicionar retorno. Por uhum, quê? Acho que tem o segundo ponto aqui, que é o prêmio da iliquidez. Né? uhum, Você abre mão no mercado líquido de liquidez e simplicidade para adicionar retorno uhum, potencial justamente pelo fato de você não ter a liquidez imediata do recurso. Isso aqui é super transformacional pelo fato simples de você estar investindo em empresas que talvez não tenham a capacidade ou não tenham essa grande volatilidade no uhum, mercado tradicional, mas que consigam gerar valor ao longo do tempo pelo simples fato de você deixar ali. Investimentos tradicionais, eles têm uma dependência maior do cenário macro. Aqui, no uhum. investimento de alternativas, você tem uma dependência maior do gestor específico. Por isso, investir ao lado, né, de especialistas, com Uhum. curadoria, com uma seleção, é muito importante. Acho que o grande ponto aqui é uma questão de fato, você confiar em alguém que de fato tá olhando e tem acesso, consegue analisar essas informações que não necessariamente são fáceis de ser analisadas, né? Que estão de fato ali dentro com um gestor, diferente de uma empresa pública que tem reports trimestrais, que obrigatoriamente precisa ter esses reportes trimestrais. Essas empresas não precisam ter isso, né? Então você precisa estar de fato alguém no dia a dia. E um ponto que eu acho que é importante que você falou, é importante que os investidores saibam, que eu gosto muito de falar quando a gente fala do investimento alternativo, é a exclusão do ruído, Sim, né? Que isso muita gente não percebe, mas isso para o cliente para o investidor que gosta de eventualmente estar mais no dia a dia, de olhar mais a carteira,
Você tira essa falta dessa marcação diária, tira o ruído, por exemplo, de aconteceu alguma coisa, a bolsa caiu 5%. O que que isso vai impactar hoje este fundo? Nada. Isso pode impactar premissas de retorno das empresas que estão investidas lá dentro, mas ele não vai ver isso no D0, né? Então, esse ruído de curto prazo, você tira isso da marcação das posições, né? E acho que isso, para quem está começando, acho que é muito bom de saber que existe essa saída desse ruído, né? Sim, com certeza. E eu vejo também, Rafa, que não existe talvez timing perfeito, né? Que acho que é um ponto dentro desse teu contexto, né? Investir em ativos alternativos, né? No mercado de investimentos alternativos, ele tem que ser feito de uma forma consistente ao longo do tempo, justamente para a diversificação das vintages, que é um pouco do que a gente coloca, né? Não existe um momento ideal para se investir. Acho que até um ponto. O que é uma vintage? Acho que é Exato. legal pro pessoal que tá vendo entender o que a gente considera como uma vintage, né? Legal. Assim como safras, né, do setor agrícola de colheita, são períodos na qual se faz aquele investimento e, claro, existe uma condição macroeconômica que pode, de forma indireta, influenciar aquele investimento ao longo do tempo. Então, o fato de diversificação de vintages significa, ao longo do tempo, estamos falando aqui de 10 anos, investir um pouco todo ano para construir um portfólio, dado que o nosso investidor já tem aqui uma base bem estruturada dos mercados tradicionais, mais a sua reserva de emergência, é muito importante. Não existe one shot, né? Não existe um investimento. Por melhor que seja ou que foi esse investimento, tem que ter um limite. Porque poderia também dar errado. Né? É muito assimétrico esse mercado. Então, a diversificação de vintages, de forma bastante simples, diversificação entre anos que podem ter um cenário macroeconômico diferente. O Brasil é um país de ciclos curtos. E essas vintages, elas são relevantes para a construção do portfólio ao longo do tempo. Entendi. E, ou seja, então, basicamente o que a gente, acho que os investidores quando olham isso aqui, eles têm que ter na cabeça é que não existe timing aqui, né? Não Exato. existe o melhor timing, o negócio para esse tipo de coisa, sempre estar investido, né? Eu acho que esse talvez seja o grande takeaway desta questão, que é não existe o melhor momento para se entrar em investimentos alternativos, né? Porque, agora a bolsa está para cima, agora está para baixo, juros está mais alto, juros está mais baixo. Você pode ter indicativos de bons vintages, né? Mas a ideia é que você sempre esteja alocado, porque todo cenário existe alguma oportunidade, né? Sim, esse ponto é bom. Assim, a construção da tua carteira estratégica, ela tem que ser feita ao longo do tempo. E quando você pensa, olhando, por exemplo, acho que para os investidores, para ficar 100% claro de como eles poderiam ter isso, surfar essa onda dentro de um portfólio, né? Legal. No geral, parece que é uma coisa muito fora do dia a dia, mas eu costumo dizer que muitos investidores já têm acesso a investimento alternativo, só não sabem. Então, eu tava falando com alguns clientes lá que a gente atende, e eu falei pra eles uma vez, eu falei, cara, quer um investimento alternativo que você tem, você não sabe que você tem? Eu falei, você tem uma casa, não tem? Então, Verdade. Para você vender a sua casa amanhã, você consegue vender amanhã? Não consegue, né? Você tem que colocar ela à venda, você tem que levar isso a longo prazo. Querendo ou não, isso é de maneira simplista, né? Mas é uma proxy para o investimento alternativo para quem não está acostumado, né? Então, acho que é uma boa para os clientes terem isso, para os investidores terem isso na cabeça, né? Bom, muito obrigado então, Adilson. E, pessoal, dessa forma, a gente chega ao final do primeiro episódio da série Além do Convencional. Espero que vocês tenham gostado do conteúdo, que tenha sido útil para vocês, e convidamos a acompanhar as páginas do Bradesco tanto no LinkedIn quanto no YouTube. Em breve, voltamos com mais episódios, novos convidados e assuntos cada vez mais valiosos dentro do universo de investimentos alternativos. Obrigado e até mais.